ou de testemunhas. É comum, após o registro de ocorrência, haver e se iniciar aquilo que nós denominamos de fase da lua de mel. Os homens são tomados por um arrependimento, os homens procuram suas vítimas, pedem desculpas, intercedem junto à família no primeiro momento, depois tentam intimidar os familiares a convencer a vítima aquilo que se juridicamente não é correto, mas nós vamos usar aqui a retirada da queixa, como as mulheres falam, juridicamente não é um termo correto, mas na verdade esses homens, e logo em seguida a gente tem aí o início dessa fase denominada lua de mel. E o que fazem as mulheres? Como a gente tem que dizer a verdade, que nenhuma mulher deseja ver seu marido preso ou processado, o que ela deseja verdadeiramente é que aquela situação de violência se encerre, e não cabe a nós, Polícia Civil, ou a nós, sociedade civil, julgar essa mulher. A nós, Polícia Civil, cabe fazer um procedimento rápido e eficiente para garantir a integridade dessa mulher. Então, na verdade, as mulheres efetivamente procuram a polícia algumas vezes para externar o seu desejo da não continuidade daquele procedimento. Então, na verdade, quando existe essa medida protetiva, é uma medida protetiva para efetivamente evitar aquele constrangimento que acontece em algumas situações dos homens procurando a vítima ou os familiares ou as testemunhas para impedir, efetivamente a continuidade do procedimento. O outro procedimento comum é o da busca e apreensão de armas. É muito comum esse procedimento na delegacia. E o que é importante colocar é que a Lei Maria da Penha ela é um misto de lei penal e um misto de lei civil. Então o juiz poderá também, em caráter de medida protetiva, decidir aí a questão dos alimentos provisionais ou da guarda provisória. Mas, na verdade, eu queria dizer o seguinte: primeiro, agradecer aos homens que vieram me ouvir, porque eu acredito verdadeiramente que essa luta não passa apenas pelas mulheres. Eu acredito verdadeiramente que essa luta passa efetivamente pela participação dos homens que não aceitam e não toleram a violência contra a mulher. Em segundo momento, eu quero dizer que é preciso, que eu tenho absoluta certeza das pessoas que estão aqui me ouvindo, alguém já foi ou conhece alguém que é vítima de violência contra a mulher. E o nosso papel, como disse aqui, a Major Cláudia e o nosso juiz, o nosso papel é de responsabilidade enquanto sociedade civil. Então, que a gente seja capaz de acolher essa mulher e pensar não apenas em encaminhar essa mulher ao Dr. Marcelo, nosso delegado, mas quem sabe também encaminhar essa mulher ao centro de referência, encaminhar essa mulher a uma coordenadoria da mulher, encaminhar essa mulher à OAB Mulher, encaminhar essa mulher para que ela possa ter, além do atendimento, que ela precisa ter uma escuta diferenciada, uma acolhida e uma ação eficiente da Polícia Judiciária, que ela possa também ter outros tipos de atendimento. O atendimento jurídico, o atendimento da assistente social e o atendimento psicológico. Essas mulheres, além das marcas no seu corpo, elas trazem outras marcas e precisam ser solucionadas. Eu queria dizer também que quando eu entrei para a Polícia Civil, nós não fazíamos registro de um filho que batia na mãe. Hoje, lamentavelmente, isso não é mais verdade. É bom lembrar que 1/3 da população brasileira depende do salário do vovô ou da aposentadoria ou pensão da vovó. E efetivamente hoje a terceira idade é vítima também de violência intrafamiliar. É bom lembrar que a violência contra a criança, ela não é praticada por desconhecido, ela é praticada por conhecido. Aquela história do Fuscão Dourado que para na porta da escola e sequestra a criança, não é uma realidade. A realidade é
que essa criança é abordada no decorrer, no trajeto de casa para a escola, da escola para casa, e ela é abordada por um conhecido. Por isso a gente tem que ter um olhar atento a essa criança. A criança dá sinais. A criança, ela tenta verbalizar aquele ato de violência. O primeiro sintoma de uma criança que é vítima de violência intrafamiliar ou de violência sexual é o baixo rendimento escolar. Por isso que a Polícia Civil está sempre conversando com o magistério, porque a professora pode detectar esse tipo de situação. Da mesma forma, nós conversamos o tempo todo com a área de saúde, porque a mulher vai chegar em casa, vai chegar no hospital, vai dizer que estava fazendo uma faxina, que caiu da escada e vai apresentar um olho roxo. E diz que caiu da escada e bateu com o rosto na quina da mesa. E não precisa ser delegado ao médico para perceber que o olho roxo não condiz, né, com a dinâmica que ela apresenta. Por isso que a rede de saúde tem a obrigatoriedade de fazer a notificação compulsória dos casos de violência doméstica. Porque numa delegacia eu só sei aquelas ocorrências que a mulher, aquilo que o doutor Marcelo colocou aqui com muita propriedade, aquelas ocorrências que o cidadão se apresenta à delegacia, a ocorrência verdadeira, quantidade verdadeira, eu vou ter lá na área da saúde, porque a mulher pode ir ao hospital, buscar o atendimento médico, mas não está se sentindo fortalecida verdadeiramente para procurar uma delegacia. Quando a gente recebe uma mulher agredida numa delegacia, a única coisa que a gente sabe é que ela apanhou naquele dia, mas provavelmente apanhou outros dias e pode não ter tido coragem de comparecer à delegacia. Eu, quando estava vindo para cá, eu liguei para a nossa diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, a doutora Márcia Noemi, e pedi a ela que cedesse, o senhor pode me emprestar essa cartilha? Que cedesse para eu trazer aqui para o Conselho Comunitário. Essa cartilha foi produzida por mim enquanto chefe da Polícia Civil. Então, na verdade, o que tem essa cartilha? Essa cartilha explica o que fazer diante da violência. Explica de uma linguagem muito simples o que é o estupro, o que é a lesão corporal, o que é a ameaça, o que é o constrangimento legal. E na última página, ela me explica aonde buscar ajudas e quais as medidas que eu tenho que adotar diante de cada registro, né? Então, na verdade, lá na minha instituição, a gente diz que informação é poder. O que nós estamos querendo fazer com essa cartilha é indicar a essas mulheres para os seus direitos, para que elas se sintam sujeitos de direito e possam buscar ajuda. Para terminar, eu queria dizer assim, é muito comum quando eu saio de uma reunião dessa, de uma reunião como essa, as pessoas quererem perguntar algumas coisas e aí não precisa assim, tipo, olha doutora, tem uma vizinha minha que ela apanha do marido, a família é ótima, mas ele só bate quando ele está nervoso, quando ele chega alcoolizado, e a gente percebe que essa pessoa necessariamente não está contando a história da vizinha, está contando a sua própria história. Então, para quem quiser falar comigo com caráter mais reservado, por algum motivo, eu estou lá no Facebook, Delegada Marta Rocha 3, só deixar um recadinho que a gente responde individualmente todo mundo. No mais, dizer que o silêncio gera violência e que o medo gera impunidade. E que nós aqui de Búzios possamos fazer efetivamente uma corrente contra o medo e contra a impunidade. Obrigada, foi uma grande